Você dorme tranquilo, achando que está tudo sob controle. Mas e se eu te dissesse que o maior risco para o seu cérebro acontece exatamente enquanto você descansa? A maioria das pessoas acredita que o perigo mora no dia a dia agitado, no estresse do trânsito ou nas emoções descontroladas. Mas não. O golpe mais silencioso acontece à noite e começa com um hábito aparentemente inofensivo. Sim, é à noite que o corpo deveria se curar e não se desgastar. O problema é que detalhes como uma luz acesa, um copo d'água a mais ou um remédio esquecido podem transformar o seu descanso num terreno fértil para crises sérias como um AVC. E sabe o que é pior? Quase ninguém fala disso, nem no consultório, nem na televisão. Mas calma, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como evitar esses riscos. Com soluções simples, inspiradas tanto na ciência quanto na espiritualidade. Como o budismo ensina, o sono é um portal sagrado. E o seu corpo merece passar por ele em paz. No final deste conteúdo, você vai entender como dormir com segurança, reduzir o estresse fisiológico e proteger seu cérebro como nunca antes. Dormir sentado parece inofensivo, né? Afinal, quem nunca cochilou no sofá assistindo TV ou esperando algo terminar? Mas a verdade é que essa postura, especialmente com o pescoço inclinado para frente ou para o lado, atrapalha a circulação cerebral e reduz o fluxo de oxigênio para o cérebro. E aí mora o perigo. Aumentam os riscos de microderrames e de um sono leve, raso, sem reparação real. Essa posição, por mais comum que seja, pressiona vasos importantes do pescoço, comprometendo o retorno venoso e elevando a pressão arterial. É como colocar o corpo numa batalha silenciosa, enquanto ele deveria descansar. E mais, esse tipo de sono torto não ativa a produção natural de melatonina, porque o corpo entende que ainda está em alerta. Não há relaxamento profundo. Idosos são ainda mais vulneráveis, porque seus vasos já estão mais rígidos, e a má oxigenação durante a noite pode aumentar o risco de AVC. O sono precisa ser horizontal, com o pescoço alinhado e a respiração livre. Uma dica prática: se for inevitável dormir fora da cama, use um travesseiro de pescoço firme e apoie os pés. Isso já reduz parte do estresse fisiológico. Agora, se o ambiente também estiver cheio de luz, a situação piora. Porque dormir bem não é só sobre postura, é sobre condições ideais. E um erro que parece pequeno, mas causa um estrago enorme, é deixar a luz acesa na hora de dormir. Muita gente acha que deixar uma luz acesa à noite é apenas uma questão de conforto. Mas o corpo não vê luz como conforto, ele vê como sinal de que o dia ainda não acabou. Resultado? A produção de melatonina, o hormônio do sono, simplesmente não acontece direito. Sem melatonina, não existe sono profundo e restaurador. E o impacto vai além do sono leve. A luz intensa à noite confunde completamente nosso relógio biológico, elevando a pressão arterial e bagunçando os ciclos naturais do corpo. Inclusive, já existem estudos que mostram como esse hábito aumenta os riscos de AVC e doenças cardiovasculares, principalmente em quem já tem predisposição ou estresse acumulado. Uma boa prática é desligar todas as luzes fortes pelo menos 1 hora antes de deitar. Troque a luz branca por luz âmbar ou vermelha e mantenha o quarto o mais escuro possível. Máscaras de dormir, cortinas blackout e até velas podem ajudar. O que importa é garantir a escuridão que o corpo reconhece como sinal de é hora de dormir. Muita gente nota uma melhora absurda no sono e no humor em poucos dias só com essa mudança. E se quiser potencializar ainda mais, vale incluir um ritual leve antes de deitar, como meditação, leitura espiritual ou técnicas de respiração inspiradas no budismo. O corpo começa a entender que aquela noite será realmente de descanso. Mas dormir na escuridão total não adianta se a cabeça estiver fervendo de raiva ou estresse, né? E é sobre isso que o próximo ponto vai tratar. Deitar com a cabeça cheia de mágoa, discussões ou pensamentos acelerados é como tentar dormir com uma tempestade passando por dentro do peito. O corpo até deita, mas a mente continua em guerra. Isso libera cortisol e adrenalina,
2 hormônios que deixam o corpo em estado de alerta, mesmo com os olhos fechados. Resultado? Um sono quebrado, leve e extremamente desgastante. Esse estado de tensão interna pode parecer só emocional, mas mexe diretamente com o coração e os vasos sanguíneos. A pressão arterial se mantém elevada durante a noite, o que aumenta o risco de AVC, principalmente em quem já tem histórico de estresse crônico. Dormir com raiva não é só ruim para a alma, é perigoso para o corpo também. Uma solução prática é transformar os últimos minutos antes de dormir num ritual de descarrega emocional. Pegue um caderno, escreva tudo que está te incomodando, sem filtro. Pode até xingar, se precisar. O importante é liberar o que não deve ser levado para o travesseiro. Essa prática, além de terapêutica, reduz o estresse e ajuda na produção de melatonina. Outra dica simples e eficaz: a respiração 4-7-8. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7 e expirar por 8 envia ao sistema nervoso um sinal claro de que é hora de relaxar. É como um abraço silencioso no corpo e na mente. E quem pratica essa técnica regularmente nota um sono mais profundo e um despertar mais leve. Mas não adianta relaxar a mente e esquecer do corpo. E sabe um erro comum que atrapalha o descanso físico? Beber muita água antes de dormir. Vamos falar disso a seguir. Hidratar-se é essencial, ninguém discute. Mas até isso, quando feito na hora errada, pode ser um tiro no pé, ou melhor, no sono. Beber muita água antes de deitar parece inofensivo, mas força o corpo a levantar no meio da noite para ir ao banheiro. E cada interrupção no sono custa caro. Pressão arterial flutua, ritmo cardíaco acelera, e o corpo perde o ciclo profundo de descanso. Para quem tem mais idade, esse hábito ainda traz riscos sérios, como quedas noturnas e até AVC, já que levantar bruscamente no escuro desestabiliza o sistema circulatório. O ideal é regular o consumo de líquidos ao longo do dia e reduzir drasticamente nas 2 horas que antecedem o sono. Um copinho de água antes de escovar os dentes? Ok. 1 litro? Melhor não. Outro ponto importante: quem toma medicamentos diuréticos deve ter orientação clara do médico sobre o horário correto. Às vezes, só de ajustar esse detalhe, o sono melhora, e muito. Afinal, dormir é quando o corpo se repara, e não faz sentido ele ficar de plantão para te acordar toda hora. Você pode até pensar, mas eu sempre bebi água à noite e nunca aconteceu nada. Só que, ao longo do tempo, esse costume pode gerar um acúmulo de estresse fisiológico silencioso. E quando o corpo fala, geralmente é com força. Não vale a pena correr esse risco. E falando em riscos silenciosos, o próximo erro pode parecer bobo, mas é gravíssimo. Esquecer ou usar mal os medicamentos noturnos. Tomar os remédios direitinho parece uma coisa básica, mas a verdade é que muita gente erra na rotina noturna, seja por esquecimento, descuido ou até por achar que está tudo bem. Só que os medicamentos para pressão, coração ou circulação são pensados justamente para atuar durante o sono, quando o corpo está mais vulnerável. Pular uma dose à noite pode custar caro. A ciência já mostrou que a maioria dos AVCs ocorrem nas primeiras horas da manhã, e isso tem tudo a ver com a forma como o corpo lida com o estresse ao acordar. Ter a proteção do medicamento agindo enquanto o corpo repousa, como colocar um escudo silencioso para te proteger no momento mais delicado da noite. E tem mais: tomar o comprimido errado, misturar sem prescrição, ou tentar compensar no dia seguinte quando esquece à noite é um erro grave. O efeito do remédio está no ritmo, e o corpo, assim como no budismo, responde melhor à constância do que à intensidade. Regularidade, nesse caso, é literalmente vida. Uma dica prática é usar lembretes visuais, um post-it no espelho, um alarme sutil no celular ou até uma rotina espiritual que associe o ato de tomar o remédio a um momento de gratidão. Isso cria um gatilho emocional positivo e ajuda na adesão. Dormir com a medicação certa é garantir que o corpo tenha tudo o que precisa para se proteger em silêncio.
E por falar em silêncio, tem algo que parece inofensivo, mas se estiver em excesso durante a noite, ativa o estresse fisiológico. O frio. Frio pode até parecer bom para dormir, e realmente é, até certo ponto. Mas quando a temperatura cai demais e o corpo não está bem protegido, acontece um efeito oposto. O organismo entra em alerta fisiológico. Ele começa a trabalhar para manter a temperatura interna estável, o que aumenta a pressão arterial e dificulta o sono profundo. Ou seja, o que era para ser descanso vira esforço. Em especial para os idosos, esse fator é ainda mais perigoso. Com o passar do tempo, a capacidade do corpo de regular a temperatura diminui, tornando mais vulnerável ao frio intenso. Um quarto muito gelado, sem cobertores adequados ou roupas térmicas, pode causar desde desconforto até elevação da pressão noturna, fator crítico quando falamos em prevenção de AVC. A faixa ideal de temperatura para dormir varia entre 18 graus Celsius e 21 graus Celsius. Abaixo disso, já se considera arriscado, principalmente sem aquecimento adequado. E não precisa exagerar com o aquecedor ligado a noite toda. Às vezes, um bom pijama de algodão, meias quentinhas e cobertas leves já resolvem. O sono pede aconchego, não combate. E aqui entra também a espiritualidade como aliada. Culturas orientais, como o budismo, sempre associaram o momento de dormir a um espaço sagrado de acolhimento. Corpo e mente precisam se sentir seguros. Frio demais, mesmo inconscientemente, quebra essa sensação e mantém o organismo em estado de defesa. Agora, e se o frio não for o único sabotador silencioso? Roncos e apneia também têm um papel obscuro quando falamos em oxigenação cerebral. Roncar pode até ser motivo de piada em família, mas o que muita gente ignora é que isso pode ser o sinal de um problema muito mais sério, a apneia do sono. Quando há interrupções na respiração durante a noite, o cérebro passa por pequenos sufocamentos silenciosos, que reduzem a oxigenação e aumentam drasticamente o risco de AVC. E isso acontece sem que a pessoa perceba. A apneia não é apenas cansaço no dia seguinte. Ela desgasta o coração, eleva a pressão arterial e impede que o sono seja restaurador. Sabe aquela sensação de dormir 8 horas e acordar como se tivesse sido atropelado por um caminhão? Pois é, pode ter apneia aí no meio. E quanto mais tempo isso passa batido, maiores são os riscos acumulados. Alguns sinais de alerta incluem acordar com a boca seca, dor de cabeça, sonolência excessiva durante o dia e, claro, roncos altos, principalmente se vierem com pausas. Se você suspeita que pode ter, procure um médico e peça um exame do sono. Não é frescura, é prevenção. O cérebro precisa de oxigênio constante, especialmente à noite. E sim, tem soluções. Perder peso, evitar álcool antes de dormir, usar travesseiros que alinhem a coluna ou até aparelhos específicos indicados por profissionais da área fazem parte do tratamento. O mais importante é não ignorar os sinais. Quando se trata de sono e oxigenação cerebral, silêncio pode ser um grito do corpo. E falando em sinais ignorados, há um que é considerado mais grave de todos: dormir com a pressão alta descontrolada. Dormir com a pressão alta descontrolada é como deitar sobre uma bomba relógio sem perceber. Durante o sono, o corpo deveria entrar num estado de recuperação, mas, com a pressão elevada, os vasos continuam sob tensão. E o problema é que não dá sintoma visível. Enquanto parece que está tudo bem, o sistema cardiovascular está sendo desgastado em silêncio. Esse é um dos fatores mais associados ao AVC noturno, especialmente em pessoas que não monitoram a pressão à noite. Muita gente só mede durante o dia e acha que está protegida. Mas a pressão noturna é ainda mais importante, pois é quando o coração precisa descansar. Se ele não consegue, o risco aumenta. E muito. A espiritualidade ensina que a noite é um templo de cura, e a ciência confirma. É nesse período que a melatonina atua, o estresse se dissipa e o cérebro se reorganiza. Mas tudo isso depende de um corpo calmo, de vasos relaxados.
Dormir com a pressão lá em cima bloqueia esse processo e mantém o corpo em estado de alarme constante. É fundamental criar o hábito de medir a pressão antes de dormir, especialmente em idosos. Se ela estiver alta, não hesite em procurar um profissional. E o mais importante, siga corretamente a medicação. Não adianta tomar de vez em quando, o efeito está na constância, como nos ensinamentos do budismo sobre disciplina e atenção. Com isso, fechamos uma jornada poderosa por erros noturnos que, apesar de comuns, carregam riscos silenciosos. Agora, vamos atrair olhares com uma introdução impactante? Agora que você sabe como pequenos hábitos noturnos podem colocar sua saúde em risco, me diga, vai continuar ignorando os sinais do seu corpo ou vai transformar suas noites num verdadeiro refúgio de proteção e paz? Dormir é um ato sagrado, e seu cérebro depende disso para te manter firme, lúcido e longe de ameaças silenciosas como o AVC. E aí, o que te impede de começar hoje mesmo a ajustar seu ambiente, medir a pressão antes de deitar e colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui? Você tem nas mãos soluções práticas, acessíveis e profundamente eficazes. Basta um passo por noite para conquistar um sono mais restaurador e um amanhã com muito mais energia. Se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você ou te lembrou de alguém que precisa dessas informações, compartilhe. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que cuidam da sua vida de forma profunda, humana e transformadora. Dormir bem não é luxo, é autocuidado. E você merece isso.